Estamos de volta com o programa Ação Nacional e o tema de hoje são as novas regras da Previdência. Eu recebo aqui o advogado, o Dr. Lucas Tonon. Bem, a gente estava falando muito legal sobre essa questão, né, dando um apanhado geral sobre a necessidade da reforma da Previdência, né, que senão realmente a Previdência quebra, né, não tem como, a gente estava falando isso no primeiro bloco. É uma situação muito complicada para o governo sustentar toda essa base, né, que vai ser mais idosa a partir de agora, né, segundo pesquisa mesmo do próprio governo. Mas a gente estava também explicando essa questão da transição, né, que é muito complicado. Eu gostaria de colocar alguns exemplos. Eu vou aproveitar aqui e colocar o meu exemplo aqui para as pessoas poderem entender. Por exemplo, eu sou uma pessoa que contribui desde os 15 anos de idade. Né? Fui lá, comecei a trabalhar, né? E aí teve uns períodos da minha vida, por exemplo, doutor, que eu fiquei desempregado. Um período também eu trabalhei sem carteira assinada, que conta aí uns 2, 3 anos. Acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos, em torno disso, somando tudo, os momentos em que aconteceu isso. Bom, hoje com 45 anos de idade eu recolho, né, sempre recolhi, então eu já estaria praticamente com 30 anos de recolhimento de INSS, né, de contribuição. Mas houve esse empecilho aí desses 3, 4 anos no meio do caminho, né, que não houve o recolhimento, por esse motivo que falei, ou desemprego, ou porque realmente tive que trabalhar sem carteira assinada. Como é que fica uma situação dessa, por exemplo, entre eu e muitos que estão nessa situação? Se eu fosse, eu poderia pedir minha aposentadoria, né? Se fosse na regra anterior. Né? Se você estiver próximo, que é o caso que a gente estava falando há pouco, de completar o tempo de contribuição mínimo, você pode escolher uma das alternativas do pedágio. Aí é sentar e fazer conta, porque vai ter a redução do fator previdenciário, pela questão da idade. Isso já funcionava antigamente. Mas caso você esteja mais longe, aí tem outras opções que você pode analisar. Nesses casos, a gente gosta sempre de analisar caso a caso de acordo com as contribuições que você fez. Então, é pegar teu caso e falar, contribui tanto, de acordo com a profissão. Então, de repente, se você atuou em alguma das profissões que tem uma regra diferenciada, isso é levado em conta. Então, a gente analisa tudo isso. Tá. Essa redução do fator previdenciário que o senhor está falando, que seria de quanto hoje, por exemplo? Depende da idade. Depende da idade. Esse fator previdenciário não tem mais, tá? Isso era a regra antiga. Agora mudou a questão do tempo de contribuição. Fator previdenciário de acordo com a idade. Então, quanto mais cedo você aposentar, menos você vai receber. Por exemplo, uma pessoa que está chegando aos seus 50 anos e quer se aposentar, ela vai ter que pagar esse pedágio aí, né? O fator previdenciário, fator previdenciário. Isso já era antigamente, tá? Isso vem desde 94. E isso daí seria uma redução de quanto na aposentadoria dele, mais ou menos? Olha, eu acredito que vai ficar ali ao redor de 15%, tá? Precisaria fazer a conta de caso a caso, mas na média é mais ou menos isso. Na média é mais ou menos isso que ocorre para cada um. Bom, isso é interessante, só para a gente poder entender. Sim, quantificar. Quantificar mais ou menos como é que as pessoas estão vivendo aí e como é que vai ser, né? Certo. Bom, a gente vai ver agora um outro VT que mostra mais detalhes sobre essas mudanças. Vamos acompanhar? Em meio à tensão entre o governo de Jair Bolsonaro e seu partido, o Senado aprovou a reforma da Previdência por 60 votos a 19. Para se aposentar, a idade mínima deve ser de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Para trabalhadores rurais, professores e alguns policiais, a idade mínima flutua entre os 55 e os 60 anos. O tempo mínimo para pensão parcial será de 15 e 20 anos para o setor privado e de 25 para o público. Para a aposentadoria integral, os homens precisarão trabalhar 40 anos e as mulheres 35. Os defensores da reforma consideravam o sistema atual uma bomba relógio devido ao envelhecimento da população. Uma reforma, um ajuste nas contas do Estado brasileiro que possa dar capacidade de investimento para as próximas gerações e um país melhor para todos nós. Críticos da reforma afirmam que elevar o tempo de contribuição privará milhões de pessoas de aposentadorias integrais. No Brasil, 1/4 dos trabalhadores do setor privado é informal. Outros milhões são autônomos, um setor que prolifera com a terceirização dos empregos. Para o economista Felipe Queiroz, no longo prazo, a reforma vai diminuir a renda dos trabalhadores, além de reduzir seus benefícios. Bom, tá aí.
Esse VT, só para que as pessoas possam se inteirar aí, foi na época que foi aprovado ano passado, então a gente está só recapitulando aqui para as pessoas poderem ter uma noção. Bom, a gente pode ver assim, nós brasileiros, a gente está preparado para viver essa mudança? Porque eu fico pensando assim, lógico, muitas vezes muita gente ainda tem muito ainda a trabalhar e contribuir, sim, mas o que me preocupa é o sistema. Né? Se as empresas estão preparadas para trabalhar com pessoas com mais idade, né? Se a própria cultura nossa, né? Vamos dizer assim, a questão do descartável, né? Entre aspas, tá? Mas eu estou dizendo isso mesmo, porque muitas vezes assim há a preferência pelas empresas, muitas vezes que a gente vê no mercado de trabalho, de ter pessoas com idades mais novas trabalhando no setor e as que têm mais acima de 50 anos, vai tentar procurar um emprego. Né? Você não arranja. A realidade é real, é muito fria. Né? E como é que fica, né, diante disso daí? Nós temos que mudar a nossa cultura? Eu acho que são duas culturas que precisam mudar. Primeiro, eu enxergo até uma miopia da maioria dos empresários brasileiros de descartar pessoas experientes. Perde-se muito em valor agregado de trabalho com quem tem mais idade. O cara já vivencia aquilo ali há anos, ele vai saber muito mais, muito melhor lidar com determinadas situações do que o moleque que acabou de se formar. Então, eu acho que precisa mudar primeiro essa cultura na cabeça do empresariado, mas o brasileiro também precisa criar uma cultura de fazer uma poupança. Parar de depender de assistencialismo do governo, seja esse, seja outro, independente de qual governo. A gente tem que criar essa cultura de guardar dinheiro por conta própria. Então, previdência privada, investimento em ações, investimento em imóveis para viver de aluguel. Os antigos tinham muito essa cultura. Então, se você pegar muitos casos, a maioria tem casa para alugar, tem apartamento para alugar, tem investimento até em ações, antes de ter bolsa de valores tão comumente do jeito que é hoje. O povo vem perdendo muito dessa cultura de fazer a poupança, se endivida demais, gasta demais com cartão de crédito. Então, acho que são duas culturas que a gente precisa alterar. Que, infelizmente, vai alterar, acho que meio no choque, né? Por causa de uma reforma como essa. A gente pode ver isso que acontece. Nós fizemos um programa aqui sobre os brasileiros endividados, né, que é enorme. Né? Os mais endividados realmente estão na faixa dos 30, 40 anos e 50 anos, né? Que é uma faixa maior, né, dos endividados. Eu acho que assim, o brasileiro tem uma dificuldade de lidar com essa questão, né, do dinheiro, de guardar dinheiro, com certeza. De lidar com essa situação. A gente precisa mudar essa mentalidade nossa. Né? Eu me lembro disso que o senhor falou agora. É muito interessante isso, porque eu me lembro dos meus avós falando disso daí, né? Até meu pai também falava muito, né? Daquela questão de ter um prazer de, nossa, eu consegui ter a minha casa, né? E agora eu consigo comprar um terreninho, né? Porque o terreninho vai me deixar, lá no futuro eu vou ter um resguardo, né? Caso eu precise, eu vendo o terreno. Ou tem uma outra casa. Imóvel sempre valoriza. Imóvel sempre valoriza. Me lembro que meu pai muito falava isso, né? Da questão, falou assim, olha, o imóvel, não invista em carro não, filho, porque carro simplesmente você perde, né? Agora, o terreno, né? A casa, né? É um bem que sempre não está correndo pela rua, né? Você não perde. Então, assim, é uma mudança realmente que nós devemos fazer. Sim. O carro desvaloriza ano a ano. PVA, é seguro, o imóvel é diferente, né? Você pode até pagar caro, mas você não vai perder tanto dinheiro quanto você perde uma desvalorização de um veículo. Sim, sem dúvida. O imóvel está lá, né? Apesar de sofrer essa variação queda, a variação que houve, né? Por causa dessa questão da crise econômica no país, mas ele sempre é sólido, né? Sim, chega uma hora que ele retoma, volta ao mercado a ficar aquecido, ele retoma de novo, é um investimento mais seguro de se fazer. A gente, falta essa questão financeira para nós? A gente ainda não sabemos trabalhar com isso? O senhor acha que falta investir nisso nas escolas, falta investir nisso nas universidades, de trabalhar mais com os alunos e da base, começar a ensinar mais essa questão da educação financeira? Não tenho dúvida. Uma educação financeira, não digo nem no ensino fundamental, mas pelo menos no ensino médio, para te ensinar o que fazer com o seu primeiro salário, na minha visão, é essencial. Porque também algumas pessoas têm isso de casa, o pai e a mãe ensinam, guarde dinheiro, guarde 20%, 30% do que você ganha. Infelizmente, hoje, no Brasil, a gente vê que a maioria não tem isso. Então, o que entra, sai, ou de repente sai até mais do que entra, e aí ele começa a se endividar. Então, eu inclusive, muitas vezes eu falo que precisaria mudar um pouco da grade curricular, incluindo noções de direito, por exemplo.
O povo precisa ter consciência do que fala a Constituição, do que fala um Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante para te deixar mais esperto, né? Tem tanta gente caindo em golpe, por exemplo, você fica mais esperto. Para o povo em geral, eu acho muito interessante. Doutor, muita gente fala assim, mas, poxa, é difícil hoje com o salário que eu ganho guardar 30%. Sim. É real isso? Também Ou é real. falta de disciplina? Não, também é real. Até comparando um passado recente do que agora, o imóvel, por exemplo, está muito mais caro hoje. Então, de fato, o salário, o sentimento que todos têm é que as coisas estão cada vez mais caras e o salário cada vez menor. Mas ainda assim, eu acho que com disciplina, você sabendo gastar as coisas de uma maneira correta, eu acho que dá para guardar. Talvez não 30, mas 10, 15, você consegue guardar pelo menos um pouquinho. Mas guardar um pouquinho precisa, né? É necessário. Você nunca sabe o dia de amanhã, você é demitido, você perde o emprego, você se machuca, e aí você vai viver do quê? É verdade. Existe também uma onda agora, né? Estou vendo muita gente falar aí dessa questão de fazer aplicações em investimentos e não sei o quê, e várias empresas surgiram no mercado que vai pegar o seu dinheiro, vai aplicar o seu dinheiro em renda per capita, é isso, né? Coisas que você aplica, enfim, ações de bolsa, ela gerencia esse dinheiro para você e dá mais lucro do que a poupança, né? Certo. Esse é o caminho, só que as pessoas estão preparadas para saber mexer com isso? Olha, esse é um caminho que pode ser muito bom, mas a pessoa tem que estar muito bem informada, tá? Tem muito golpe na praça. Então a pessoa vai lá, te apresenta, eu vou te dar aqui 5%, 10% ao mês. A maioria das coisas refoge ao bom senso. O bom senso, você vai ganhar 5%, 10% ao mês? Você não vai, você vai dobrar seu capital em menos de um ano. Racionalmente isso não existe. É impossível. Tem casos na bolsa? Tem casos. Mas é risco, né? É muito risco. 90% de chance de dar errado. Então, quando você for buscar algum investimento, a dica que a gente sempre dá é vá atrás de bancos, vá atrás de corretoras grandes, tradicionais, que não prometem ganhos extraordinários. Prometeu ganho extraordinário, levanta a orelha que é golpe. Mas eu acho que é um caminho interessante. O povo americano tem muita cultura de investir em ações. Lá, a maioria deles tem aposentadoria feita em ações. Isso é uma cultura deles lá. Olha que interessante isso. Aqui é muito pouco. Aqui acho que são 6% da população tem hoje de pessoas físicas na bolsa. Então, devagar eu acho que vai mudando, mas tem que ir com cautela. E aqui no Brasil essa cultura está começando, pelo que eu estou percebendo, a mudar, né? As pessoas estão começando a fazer esse tipo de trabalho, de investimento em bolsa. Eu vi bastante gente falando, olha, você já não pensou em investir, tirar dinheiro da poupança, fazer esse tipo de coisa? Aí você fica assim, né? Puxa, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, né? Como é que funciona? Tem muita gente querendo ir atrás por causa desses recordes. Você liga o jornal e fala, bolsa bateu recorde, bolsa bateu recorde. Aí você vê as ações subindo e fala assim, eu estou perdendo dinheiro. Se você se preparar e for atrás disso, eu sou um entusiasta da bolsa, eu opero desde os 18 anos. Mas tem muita gente indo pelo calor do momento. E essas são as pessoas que vão perder dinheiro. Então, sempre cautela, se prepare, estude, saiba o que você está fazendo para poder dar esse passo. Para você ter uma aposentadoria mais Sim. tranquila, porque isso daí é uma coisa de risco, né? Eu acho que não pode investir tudo aquilo variável. que você tem. Não, sem dúvida. De forma alguma, isso é uma coisa que deve ser um pouco, né? Para poder ter uma renda aí, talvez, aquela proveito disso. poupancinha. Você chegar no final do ano, no final da sua vida laboral e ter alguma coisa para pegar. Com certeza. Gente, o programa Ação Nacional vai para um rápido intervalo e volta já.